Então, vamos começar a leitura no livro de Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós leremos dois versículos, 37 e 38. Atos 10, 37 diz: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aqui chama atenção para essa frase, que ele andou por toda parte, fazendo o bem. E agora, em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti. Senhor, esses minutos estão adiante de nós. Nós tocamos na Tua palavra, Senhor, com temor, com reverência, reconhecidos de que precisamos do Senhor, reconhecidos de que só o Senhor pode falar ao nosso coração e produzir em nós, pela Tua palavra, aquilo que o Senhor tem determinado. E esse é o nosso pedido. Que o Senhor, com alegria, Senhor, com liberdade, com paz, o Senhor nos conduza e que o Senhor cative, Senhor, a nossa mente pela Tua palavra. Que ela caia, Senhor, em terreno fértil e a produza o fruto para o qual o Senhor a tem determinado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui dois textos e eles nos remetem a uma realidade com respeito a Pilatos, que é o personagem de hoje. Primeiro, o texto de Atos são palavras de Pedro, na casa de Cornélio, um resumo dizendo que o Senhor foi por toda a Galiléia fazendo bem. Ele não fez outra coisa a não ser o bem. Lá diz que ele curava, né, os oprimidos do diabo pelo poder de Deus. E aqui, Pilatos quase que constata isso. Ele diz, olha, eu não acho nele crime algum. Ele foi julgado por Pilatos e Pilatos chegou mais de uma vez a essa conclusão. Eu não acho nele crime algum. E aí nós podemos imaginar que, bom, se Pilatos não achou nele crime algum, o que foi que ele o entregou para ser crucificado? Então, isso é parte da nossa história. Essa talvez seja uma das partes mais centrais da história de hoje. Queremos aproveitar e analisar alguns textos juntos, entendermos melhor esse momento tão crítico, né, na vida do Senhor, e observarmos como que Pilatos teve oportunidades e ele as desperdiçou, mesmo não encontrando, né, qualquer tipo de crime no Senhor, nenhum mal que o Senhor tenha feito. Ele não conseguiu, ele não quis se posicionar. E assim ele acabou entregando o Senhor para ser crucificado. Então, essa história de Pilatos, para nós, é uma história cheia de ensino, né? Ou seja, existem uns alertas importantes, porque muitas vezes nós também temos uma posição, abre aspas, favorável ao Senhor, mas na hora X a gente não se posiciona, talvez, como a gente deveria. Então, o assunto de hoje é Pilatos. Queremos voltar um pouquinho na história, entendermos qual é a posição em que Pilatos ocupava, quais eram as características de Pilatos, e aí sim passaremos a ver os textos que falam a respeito de Pilatos. Então, vamos começar com contexto, né? Um pouco de contexto histórico. Nós vamos ler um texto, logo no início do Evangelho de Mateus. Eu vou mostrar um mapa, para os irmãos entenderem um pouco a situação geopolítica
da época do nascimento do Senhor. Então, Mateus, capítulo 2. Capítulo 1 relata o nascimento do Senhor. Capítulo 2 começa falando da visita dos magos. Depois da fuga de José, Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, o rei Herodes, que mandou matar todos os bebês abaixo de 2 anos. Bem, então nós vamos tomar essa história a partir do versículo 19, do capítulo 2 de Mateus, e diz: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino, especificamente se referindo ao rei Herodes. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vou tentar compartilhar minha tela e mostrar um mapa. O mapa aparece para vocês? Esse é o mapa da Palestina. Okay? E essa região que está indicada em cores, se você juntar todas elas, mais ou menos era a região sobre a qual o rei Herodes governava. O rei Herodes morreu pouquinho depois do nascimento do Senhor. E quando ele morreu, ele deixou, então, essa terra para ser governada pelos seus filhos. Então, como é que ele dividiu essa terra para o governo? Então, a parte da Judéia e da Samaria, que era mais ou menos metade do seu governo, do seu reino, ele deixou para Arquelau, era seu filho, um dos seus filhos, ok? Aí, a outra metade do reino, por sua vez, ele dividiu em 2 partes. Então, a metade da metade é 1/4, né? Então, cada 1/4 era chamada de tetrarquia. E o governador da tetrarquia era o tetrarca. Então, uma tetrarquia é essa parte aqui que está em amarelo, que envolve a Galiléia e a Pérea. Essa tetrarquia era governada por Antipas, Herodes Antipas, ou tetrarca Herodes, irmão de Arquelau e também filho de Herodes o Grande. Decápolis era uma coisa separada, eram 10 cidades gregas, estava fora do governo deles. E a outra tetrarquia pegava essa parte daqui, ok? E isso ficou com Filipe, irmão de Antipas, ok? Esse Filipe é Filipe II, não era o Filipe que era casado com Herodias, de quem Antipas tomou, né? Ele tomou a mulher de Filipe, mas Filipe I. Esse que estava com essa parte era Filipe II. Vamos ver um texto, irmãos, que mencionam essas coisas quase que de uma vez só. É Lucas capítulo 3, e aí eu volto a falar dessa divisão, ok? Lucas capítulo 3, leia comigo, por favor. O primeiro versículo. Essa é a maneira com que Lucas introduz o ministério de João Batista. Então, Lucas 3:1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, então daqui a pouquinho nós temos que chegar nesse ponto, né, entender como é que Pôncio Pilatos virou governador da Judéia. Herodes
tetrarca da Galileia. Esse Herodes é Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, dessa parte que tem amarelo aqui, e da Pérea. Essa era a parte que ficava por conta do tetrarca Herodes. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, que é essa parte aqui. Tá? Filipe, esse Filipe é o Filipe II. Lisânias, tetrarca de Abilene, esse aqui é mais para o norte, mas já não é da família dos Herodes. Okay? Então, quando Herodes, o rei, o grande, morreu, ele deixou um testamento. E o testamento dizia o seguinte: meu reino está dividido em duas metades. Uma metade vai para Arquelau. Arquelau reinaria sobre Samaria e Judéia. E ele desejava que Arquelau fosse rei, assim como ele fora. Então, Arquelau seria o rei dessa região. Essa região é Judéia. Então, os irmãos podem imaginar que ele seria chamado o rei dos judeus, o rei da Judéia. E a outra metade, que é essa parte em amarelo, mais essa outra vermelha, ele, por sua vez, subdividiu em duas tetrarquias. Uma ficou com Herodes Antipas e outra com Filipe. Até aí, tudo bem. Ok? Agora, nós vamos focar. Então, quando começou aqui o ministério de João Batista, ou seja, quase 30 anos depois da morte de Herodes, um pouco menos, né? Nós encontramos Herodes, o tetrarca, perfeito, conforme previsto, né, no legado no testamento de Herodes. Também Filipe, conforme o testamento, mas não encontramos Arquelau. Né? O que encontramos é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos responsável por essa região. Pergunta: o que aconteceu? E o que aconteceu foi basicamente o seguinte: Arquelau assumiu, os irmãos lembram de Mateus capítulo 2, né? José, quando voltou para Israel, ele ouviu falar que Arquelau reinava na Judéia. Capítulo 2, versículo 22, Mateus diz: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, temeu ir para lá e se estabeleceu aqui na Galiléia. Arquelau, ele não poderia assumir deixa eu voltar um pouquinho. Esse testamento de Herodes o Grande, claro, foi levado para o imperador romano. E o imperador romano leu o testamento, viu qual que era o desejo de Herodes, mas quando ele leu, ao mesmo tempo, uma delegação de 50 judeus de importância social foram até Roma para pedir que Arquelau não fosse nomeado rei. Eles contra-argumentaram, disseram que eles queriam voltar a ser uma teocracia. Então, o imperador ficou assim, entre o pedido de Herodes o Grande e o pedido do povo. E o que ele fez? Ele fez uma coisa intermediária. Então, ele disse o seguinte: olha, eu vou nomear Arquelau governador sobre essa região, mas ele não será rei. Ele será apenas um governador, e se ele, com o tempo, demonstrar capacidade, né, e simpatia com o povo, aí, quem sabe, a gente nomeia ele rei. O povo não queria de jeito nenhum. Essa delegação de 50 pessoas foi lá para dizer assim: Arquelau a gente não quer. Bom, mas enfim, então a decisão foi essa. Arquelau acabou ficando por conta dessa região, mas não na qualidade de rei. Mas ele, quando assumiu, ele ignorou essa questão do imperador e falou assim: aqui quem reina sou eu vou agir como rei. E ele agiu como rei. E ele foi tão desastrado nas suas ações como suposto rei, que ele foi deposto rapidamente. Se eu não estou enganado, ele ficou nesse cargo apenas uns 6 anos. E aí ele foi deposto, né, de tão desastrado que foi, né, o governo dele nessa região. E aí a peteca voltou, então, para Roma. E o imperador romano disse: olha, já que, né, não tem, né, no legado de Herodes o Grande quem eventualmente assumiria depois de Arquelau, então eu vou colocar quem eu quiser. Né? E a partir desse momento, cabia a Roma determinar quem era o governador
dessa região da Judéia e da Samaria. E foi assim que se criou esse posto político, que era o governador da Judéia, dos quais Pilatos foi o quinto. Então, assim, logo que Arquelau saiu, colocaram um, que ficou um tempo, aí entrou o segundo, entrou o terceiro. O quinto chama-se Pôncio Pilatos. E ele foi nomeado governador dessa região no ano 26 desta era, né? Pouco antes do início do ministério de João Batista e do Senhor, e ele governou essa região por 10 anos. Então, durante todo o ministério de João Batista, né, Pôncio Pilatos governava aqui, e Herodes Antipas governava aqui e aqui. Né? Lembrando que foi o Antipas quem mandou cortar a cabeça, né? E decapitar o João Batista. Ok, então isso explica por que em Lucas capítulo 3, versículo 1, aparece essa figura. Ao invés de Arquelau, aparece Pôncio Pilatos como governador da Judéia. Então, essa digamos, a forma com que surgiu esse posto, esse cargo, e essa justificativa da presença de Pôncio Pilatos, né, no período do ministério do Senhor, e principalmente nós vemos praticamente que só na Semana da Paixão. Bem, onde é que o governador ficava? Né? Qual que era a casa de governo do governador da Judéia? Ficava aqui em Cesareia. Aqui nessa cidade ficava o palácio do governo. Só que era costume desses governadores irem até Jerusalém umas 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e eles aproveitavam para fazer isso durante as festas. Isso para manter um olho no povo, para manter uma aparência de que realmente eles estavam debaixo do governo de Roma e etc. Então, no período da Paixão, que era a Páscoa, foi essa a razão pela qual Pôncio Pilatos é encontrado aqui em Jerusalém, e foi aqui que ele julgou o Senhor. Mas lembre-se que a casa oficial do governador era aqui em Cesareia. Agora, antes da gente tirar o mapa, deixa eu mencionar o seguinte: existem ao menos três eventos, né? Um deles relatado no Novo Testamento, outros 2 relatados pela história, que mostram que Pôncio Pilatos era uma figura muito difícil, e ele comprou muita briga, né, com os judeus. Assim que ele assumiu o posto de governador da Judéia, ele cismou que ele ia transferir a casa de governo da Cesareia para Jerusalém. E ele fez isso com seu exército. Então, ele apareceu em Jerusalém com um baita exército, tentando impor, né, esse domínio de Roma sobre o povo de Jerusalém. Dizem que a revolta dos judeus foi tão grande, e eles estavam dispostos a morrerem debaixo do exército de Pôncio Pilatos, a ficarem lá, sendo, digamos, dominados pelo governador em Jerusalém, que Pilatos não teve outra alternativa a não ser recuar e voltar para Cesareia. Mas isso foi logo no início do governo dele, de modo que, assim, que o governo dele já ficou marcado por essa animosidade, né, esse ódio entre os judeus e ele. E era mútuo. Ele não tolerava os judeus e os judeus também não toleravam Pôncio Pilatos. Duas histórias que vêm digamos, da história secular. Uma delas conta que, certa vez, Pôncio Pilatos colocou no Monte Sião, uma parte muito específica de Jerusalém, ele colocou escudos de ídolos pagãos. Ele os pendurou, inclusive, no templo. Mera provocação. E é claro que isso provocou uma reação muito forte por parte da população. E foi tão forte que ele foi ordenado pelo próprio imperador de Roma a retirar aqueles escudos do Monte Sião. Ele não teria feito, possivelmente, de livre e espontânea vontade, nem mesmo em função da pressão do povo de Israel, né, dos judeus. Mas como essa ordem veio do imperador, ele não teve outra alternativa a não ser retirar os escudos de lá. Então, foi mais um evento que, digamos, mostrou essa rixa que havia entre eles. Outro exemplo que a história conta
que ele decidiu fazer um aqueduto para Jerusalém, o que era uma obra muito bem-vinda, era uma obra necessária. A questão é de onde ele conseguiu os recursos para fazer essa obra. E conta essa história que ele lançou mão do dinheiro do templo para fazer essa obra, né? Então, assim, ele comprou uma briga muito forte também com os líderes religiosos da época, tendo gasto dinheiro, vamos dizer, deles para fazer essa obra do aqueduto. E, por fim, a terceira história é uma história que é relatada no Novo Testamento. Então, abra comigo em Lucas capítulo 13. Primeiro versículo de Lucas 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aqui conta-se que houve um evento, e nesse evento os judeus faziam as suas ofertas, né, seus sacrifícios, mas houve como que uma revolta, e Pilatos, de forma autoritária, não quis conversa, ele simplesmente mandou o exército matar as pessoas da revolta e misturou o sangue deles com o sangue dos próprios sacrifícios que eles estavam oferecendo. Isso está relatado aqui, né, no texto sagrado, no texto de Lucas. Então, esses eventos mostram o nível de ódio que existia entre Pilatos e o povo judeu, né? Pilatos era fortemente autoritário, frio, cruel, mas, curiosamente, não é exatamente essa impressão que a gente tem quando a gente lê a respeito de Pilatos, né, na Semana da Paixão, e essa é a parte que a gente quer olhar com cuidado e vermos algumas hipóteses. Então, deixa eu interromper esse mapa. Eu vou ler um parágrafo do irmão Campbell Morgan a respeito de Pilatos, como que ele descreve Pilatos. Ele disse assim, que ele era um diplomata autocentrado, um político astuto, um homem naturalmente frio, arrogante, opressor, desdenhoso, tendo senso de justiça, uma capacidade de compaixão e um espírito inquiridor, mas tudo subordinado ao fato de ser ele um diplomata, um político. Então, esse é o Pilatos que nós encontramos nos textos referentes à paixão do Senhor, né? Então, tendo visto esse pano de fundo, agora entendemos como é que Pilatos surge no cenário, vimos também algumas das características dele enquanto pessoa e como que ele era odiado pelo povo judeu, pelos líderes e vice-versa. Agora vamos ver a interação deles precisamente nesse período, né, de julgamento do Senhor, e diga-se de passagem, isso antecedeu a morte do Senhor em poucas horas, né? Então, Pilatos entra em cena poucas horas antes da crucificação do Senhor. Essa descrição é encontrada nos 4 evangelhos, né? Então, parte das descrições são comuns e outras não são. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o relato de Lucas, vamos ler o relato de João. Esses relatos são razoavelmente complementares. Nós vamos ler alguns pontos que Mateus traz diferente desses. E Marcos, praticamente, é uma superposição desses outros, então nós não vamos lidar especificamente com o texto de Marcos. Então, vamos abrir juntos em Lucas capítulo 23. Então, nós vamos passar pela descrição e eu vou simplesmente chamando a atenção dos irmãos de alguns pontos, mas é um assunto muito interessante de ser estudado sobre esse ponto de vista, sobre essa perspectiva, né, do perfil de Pilatos. Bem, então, antes da gente entrar no capítulo 23, a partir do versículo 1, vamos lembrar, né,
15 dias atrás falávamos, né, de Caifás e de Anás, e naquela ocasião nós vimos que o Senhor foi julgado por eles. Primeiro por Anás. Aí ele foi manetado e levado à presença de Caifás, que por sua vez, junto com o Sinédrio, julgaram o Senhor. Vocês lembram daquele julgamento? Um julgamento feito de madrugada, um julgamento que, digamos, transgrediu várias regras, né, que eles mesmos tinham. O Sinédrio não podia se reunir para deliberar durante a noite, ninguém poderia ser julgado no mesmo dia em que fora preso, e assim sucessivamente, né? Então, essas coisas todas aconteceram naquela madrugada. E agora nós vamos ver que, saindo da casa de Caifás, né, onde estava reunido o Sinédrio, eles foram levar o Senhor para Pilatos. Então, nós vamos pegar a história nesse ponto. Então, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 1º. Levantando-se toda a assembleia, e essa assembleia era majoritariamente o Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Duas observações nesse ponto. Primeiro, que a acusação que os judeus levaram até Pilatos eram acusações que, na mente deles, eram acusações que possivelmente colasse perante um governador romano, né? Então, olha, ele está incitando o povo a não pagar o tributo, ele está se fazendo rei, ou seja, coisas que eles imaginaram assim: olha, Pilatos vai ficar de orelha em pé porque isso não é simpático a Roma. Mas os irmãos lembram que a razão que eles alegaram para condenar o Senhor foi de blasfêmia, né? Porque ele se fez Deus, né? Ele disse: olha, a partir de agora vocês verão o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. E aí o Caifás rasgou as vestes e disse: blasfêmia, que vos parece? Né? Ou seja, ao invés de chegar para Pilatos e falar assim, ele blasfemou, eles vieram com essas outras questões, digamos, mais de cunho político. E a razão é muito simples: a blasfêmia dava pena de morte em Israel, mas não dava pena de morte em Roma. E eles não tinham o poder de executar a pena capital. Quem tinha que dar a permissão necessariamente era o governador romano. Tá? Então, esse é um aspecto da acusação. Então, vemos que é tudo uma farsa, tudo mentira, é tudo manobra de homens, né? E a outra questão interessante que aparece no versículo 3, essa pergunta é possivelmente a única que aparece nos 4 evangelhos. És tu o rei dos judeus? Pilatos tinha uma preocupação que a gente talvez não consiga explicar, né? De tentar estabelecer que ele era o rei dos judeus. Agora, uma possibilidade é a seguinte: lembrem-se que Pilatos entrou no lugar que supostamente deveria ser ocupado por Arquelau, o rei dos judeus, o rei da Judéia. E ele falhou na sua missão, e aí foram colocados os governadores romanos, dentre eles Pilatos. Então aparece alguém alegando ser o rei dos judeus, como se Pilatos dissesse: uai, será que agora eu vou perder minha cadeira, vou perder meu posto, porque finalmente aparece alguém, né, digamos, alegando ser o rei dos judeus, né? Então, possivelmente, isso explique a insistência dele com essa pergunta, e ela aparece nos 4 evangelhos. Vamos continuar a leitura, versículo 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Esse é outro ponto que eu quero que os irmãos observem ao longo da leitura. Ele, por mais de uma vez, ele deixou claro que ele não via no Senhor problema nenhum, nenhum crime. Ele mesmo, Pilatos, não tinha como incriminar o Senhor, né? E outra coisa que os irmãos vão notar com a leitura é que ele tentou soltar o Senhor mais de uma vez, mas não o fez. Então, coloque essas coisas juntas, né, e nós veremos quão grande foi a falha de Pilatos ao final da história.
Versículo 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, aonde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, é Herodes Antipas. Lembra daquela parte amarelinha? Então, pronto. E como o Senhor, né, era de Nazaré, apesar de que havia nascido na Judéia, então ele falou assim, olha, ele pertence à jurisdição de Herodes e ele o mandou para Herodes porque Herodes estava naqueles dias em Jerusalém. Bom, então, essa ida e vinda rápida para a presença de Herodes é nosso assunto da próxima mensagem, que o próximo personagem é Herodes. Então, nós vamos pular esses versículos, voltaremos a eles a próxima vez que nós nos reunirmos. Versículo 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Então, mais uma vez, Pilatos deixa claro, fala, olha, eu não estou vendo nada do que vocês estão, né, acusando esse homem. O que era de fato, porque essas acusações eram completamente vazias. Né? Versículo 15. Nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Os irmãos lembram que o Cordeiro Pascal, lá em Êxodo capítulo 12, ele precisava ficar sob observação por 3 dias, né? Em que o povo ia observando para ver se aparecia algum defeito, porque se ele tivesse algum defeito, ele não poderia ser oferecido como Cordeiro Pascal. Aqui é o equivalente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele foi julgado, avaliado por Pilatos. E Pilatos, por 3 vezes, disse, olha, eu não encontro nele crime nenhum. Versículo 16. Portanto, já que eu não encontro crime nenhum nele, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, ele havia determinado soltar o Senhor. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então, vamos fazer uma parada aqui nesse versículo. É importante a gente lembrar desse caso. Irmãos, aquelas 3 cruzes no Calvário, né, na qual o Senhor foi crucificado na do meio, ele, né, havia dois malfeitores, um de cada lado. A cruz do Senhor era a cruz de Barrabás, né? E esses 2 malfeitores eram comparsas de Barrabás. Então, aquele cenário havia sido preparado para esses 3 homens. E observem que durante esse período de avaliação, de julgamento do Senhor, Barrabás já estava preso. Barrabás já havia sido julgado. Barrabás já havia sido condenado. Ou seja, no caso de Barrabás e dos seus companheiros, né, eles sim passaram por todos os trâmites legais da forma de convencional. No caso do Senhor é que não, é que foi assim, a toque de caixa, né? E nós vamos voltar a falar disso mais para o final. Então, que fique registrado aqui que no caso de Barrabás e dos 2 malfeitores, o julgamento havia acontecido conforme determinava a lei. Mas não foi assim no caso do Senhor. Okay? Versículo 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, então observe, ele desejava soltar a Jesus. Ele insistiu ainda. Então, pela 3ª vez, perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E assim Pilatos falhou em tomar posição. Veja, ele tinha uma posição clara com respeito ao Senhor.
Eu não vejo nele crime nenhum. Ele tinha um desejo honesto com respeito ao Senhor. Eu vou soltá-lo. Mas na hora H, ele cedeu, né? Então, isso para nós é importante porque nós precisamos também pedir ao Senhor graça para não cedermos na hora H, né? Ok, vamos lá. Vamos agora ler o texto de João. João, nós vamos ler a partir do capítulo 18. E no capítulo 18 temos a narrativa do Senhor sendo questionado por Anás, depois remetido a Caifás. O encontro com Caifás e o Sinédrio está relatado em Mateus. E agora nós vamos pegar a leitura a partir do versículo 28, que é onde nós pegamos a leitura em Lucas, mas aqui, né, com um outro colorido, né, um outro ponto de vista. Então, João capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, então uma informação importante, era bem cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: isso era muito incomum. Em condições normais, Pilatos teria permanecido no pretório, obrigando os acusadores a entrarem, com inclusive o acusado. Mas como Pilatos sabia que eles queriam participar da Páscoa, que eles não poderiam se contaminar, etc., então ele, vamos dizer, entre aspas, abriu essa exceção, né, e ele saiu para encontrar-se com eles lá fora. E perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Observe como essa é uma resposta rude, de pouca paciência por parte dos judeus, né? Mas como nós vamos ver daqui a pouquinho, eu vou mencionar isso para os irmãos, uma hipótese, já havia um acordo entre eles, entre os judeus e Pilatos, para que Pilatos sancionasse essa acusação sem maiores rodeios. E quando Pilatos disse assim: olha, não, mas espera aí, qual mesmo é a acusação que vocês trazem? É como se eles tivessem se sentido traídos, fazer: ué, Pilatos, não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos que você ia aceitar nossa acusação e condená-lo a toque de caixa. Que negócio é esse de pedir agora uma acusação formal, né? A pergunta é a seguinte: o que será que talvez tenha feito Pilatos mudar de ideia nesse meio de tempo? Mas nós vamos chegar nisso mais tarde. Então, Pilatos respondeu de forma tão impaciente e tão rude quanto os judeus. Lembre-se que eles não se davam, né? Eles estavam, digamos, de acordo para condenar o Senhor, mas naturalmente nem Pilatos gostava deles, nem vice-versa. A resposta de Pilatos está no versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-os segundo a vossa lei. Como dizendo: isso é problema seus, não é meu mais, né? Mas responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Esse era o problema. Eles não podiam executar a pena capital. Até porque, se eles fossem executar a pena capital em Israel, seria apedrejamento, né? Mas eles não podiam, porque eles estavam debaixo de Roma. Somente o governador romano é que poderia, né, autorizar a pena capital. E a pena capital, no contexto de Roma, não era apedrejamento, mas era crucificação. Então, eles abriram o jogo e falaram assim: nós não podemos, né, nós não podemos matar ninguém. E o versículo 32 diz que isso foi para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haveria de morrer. O Senhor sempre disse que quando ele fosse levantado, né, referindo-se à crucificação e não referindo-se a qualquer outra forma de morte. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? No texto de João, observe que em nenhum momento foi feito ainda a acusação formal. A acusação formal vem depois, né? Então, como é que Pilatos, sem essa informação, já vai logo de cara nessa pergunta: és tu, porventura, o rei dos judeus?
Irmãos, essa é a primeira vez que Pilatos e o Senhor se encontraram face a face. Pilatos nunca havia visto o Senhor face a face antes, né? Esse foi o primeiro lugar. E a primeira pergunta, a primeira palavra que Pilatos dirige ao Senhor, segundo esse texto, você é o rei dos judeus? E observe como que a resposta do Senhor parece contribuir para essa hipótese. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram a meu respeito? Ou seja, ué, mas espera aí. Por que você está me perguntando, seu rei dos judeus? O que você sabe de mim? Essa pergunta foi você que, né? Você que veio com ela? Ou isso vem de outra pessoa? Ou seja, houve algum tipo de conversa anterior a este momento? Versículo 35. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Olha que pouca paciência, grosseria por parte de Pilatos. Esse era o perfil dele. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Observe-se agora. Agora o meu reino não é daqui. Um dia o reino do Senhor será daqui. Né? Versículo 37. Então lhe diz Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Veja, ele não queria, de jeito nenhum, ele estava tentando esquivar a todo custo. Né? Aliás, o Campbell Morgan faz uma observação muito, muito curiosa. Ele diz que, na opinião dele, se Pilatos pudesse, ele teria crucificado Caifás e não a Jesus, né? Mas ele não conseguiu tomar essa posição. Ele não se esquivou disso, né? Tentou de um jeito, tentou de outro, mas ele não conseguiu evitar o que ele poderia ter evitado. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer porque assim mesmo se fez filho de Deus. Essa foi a conclusão a que eles chegaram de madrugada no Sinédrio, quando eles falam assim, ele blasfemou. Né? Então, essa é a real questão. E eles disseram, olha, de acordo com a nossa lei, esse é o problema. E nós não temos o poder de executar a pena capital. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Ou seja, Pilatos estava com medo, aqui ficou com mais medo ainda. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem.
A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Olha, mais uma vez, ele procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César. Irmãos, esse foi o xeque-mate. E Marcos, nesse ponto, diz o seguinte, que Pilatos querendo agradar a multidão. Então, Pilatos queria, por um lado, soltar o Senhor, mas, por outro lado, ele queria agradar a multidão. Por um lado, ele queria soltar o Senhor, mas, por outro lado, os judeus falaram para ele, olha, se você soltar o Senhor, você não é amigo de César. E ele quis ser amigo de César. Irmão, nós vamos continuar a leitura nesse ponto, mas eu preciso aproveitar esse momento para remeter os irmãos a um versículo na Epístola de Tiago. E essa aqui talvez seja uma das maiores lições que nós vamos tirar de todo esse trâmite de julgamento do Senhor por parte de Pilatos. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pilatos quis se manter amigo de César. E por isso, mesmo querendo soltar o Senhor, ele não conseguiu. Ele desejou agradar a multidão, satisfazer o pedido da multidão. E por isso, ele entregou o Senhor para ser crucificado. Versículo 13 de João 19, concluindo a leitura do texto de João. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a Sebe Pascal, cerca da hora sexta. Aqui o Evangelho de João, quando ele fala da hora sexta, aqui é o relógio romano que tá vigente, né? Quando Marcos fala da hora, né, da hora em que o Senhor foi crucificado, etc., ali é o horário hebraico, né? Então, aqui provavelmente que era 6 da manhã. Então, isso tudo aconteceu muito cedo, né? Então, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Irmãos, então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos que não havia encontrado nele crime nenhum. Pilatos que por várias vezes disse que queria soltá-lo. Por fim, por ter amado o mundo, por ter desejado manter fidelidade, amizade com César, por querer agradar as multidões, o resultado não foi outro, a não ser esse. Pilatos o entregou para ser crucificado. Agora, para encerrar, vamos a Mateus. Nós vamos não ler o texto todo, vou apenas pontuar algumas coisas que aparecem somente no Evangelho de Mateus. Aqui, para sincronizar com os outros textos, vamos ver os primeiros 2 versículos do capítulo 27 de Mateus. Mateus 27, 1 e 2, dizem, ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador. Veja essa frase. Jesus estava em pé ante o governador, para ser julgado pelo governador. Mas, a bem da verdade, quem acabou sendo julgado, quem acabou manifestando o que era naquela manhã, foi Pilatos, né?
E é muito bonito lembrar que quando o texto de Apocalipse fala, né, do grande trono branco, diz que o mar, os sepulcros, né, deram os mortos que neles estavam e foram colocados de pé diante do grande trono branco para serem julgados. Um dia, Pilatos estará de pé diante do Senhor para ser julgado. Mas nesse momento, era o Senhor que estava diante de Pilatos de pé para um suposto julgamento. Okay? O versículo 18 nos diz algo interessante. Diz que Pilatos sabia quais eram as reais razões pelas quais o Senhor foi entregue pelos judeus. Versículo 18 diz, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E o versículo 19 também nos dá uma informação importante. Estando ele no tribunal, sua mulher, está falando de Pilatos, mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri a seu respeito. Então, vou aproveitar esses 2, 3 minutinhos aqui para trazer uma hipótese que eu li um livro assim que já vendeu milhões, né? O livro não conheço em português, parece que não tem tradução. O livro é de Frank Morrison e chama-se Quem Moveu a Pedra. A história do livro é muito bonita porque o Frank Morrison ele tinha alguma admiração pelo Senhor, mas ele não era convertido. Ele decidiu estudar um pouco os evangelhos, porque na opinião dele, à época, os evangelhos eram relatos soltos, contraditórios. Ele achava que o relato da paixão de Cristo não estava sob uma base muito firme. Então, ele começou a estudar, possivelmente para contestar alguma coisa, e ele se dedicou muito profundamente a esse estudo. Né? E como às vezes ocorre, nesse transcorrer do estudo, ele acabou vendo a beleza e a perfeição da palavra de Deus e teve que se render, né, ao senhorio de Cristo. E ele então escreveu esse livro, Quem Moveu a Pedra? É um livro que fala basicamente do período de julgamento do Senhor e do período da ressurreição. E o que ele diz? Ele argumenta o seguinte, que os sacerdotes já haviam decidido, né, que seria preso e morto, mas não durante a festa, para que não houvesse tumulto. Então, eles imaginavam fazer tudo isso depois da festa. Né? Quando Judas saiu, né, do cenáculo, e o Senhor disse o que tens a fazer, faz-o depressa, os sacerdotes não imaginavam, eles não estavam prontos para, né, tomar Jesus preso e crucificá-lo, né, ou julgá-lo. Eles imaginavam que isso ia acontecer depois. Né? Se eles estivessem prontos, a história seria muito mais rápida do que foi. Ele diz o seguinte, da hora que Judas saiu, a hora que o Senhor foi preso no Getsemane, deve ter passado pelo menos 3 horas. Ele diz, se Judas tivesse simplesmente ido até os sacerdotes, falou assim, está na hora, eles vão para o Getsemane, em meia hora o Senhor ter sido preso. Ele diz, o que justifica 3 horas de demora? E ele defende o seguinte ponto. Caifás deve ter ido, nesse momento, lá no palácio de Pilatos, para dizer, olha, temos a chance de prender o Senhor agora, mas ele precisa ser julgado e crucificado antes da Páscoa, antes da noite do dia seguinte. Você topa? Você topa fazer esse julgamento a toque de caixa? Então, ele foi lá para verificar se Pilatos estaria disposto a fazer isso. E vemos que alguns relatos do que acabamos de ver eram Pilatos, digamos, abrindo exceções para o caso de Jesus, fazer um julgamento que ele não faria em condições normais. Por quê? Possivelmente porque havia esse acordo prévio. Né? Mas, por outro lado, é como se Pilatos tivesse, em algum momento, andado para trás. Né? Ele combinou que, ok, vamos resolver isso rápido,
Mas quando ele foi levado até o Senhor foi levado até Pilatos, Pilatos pergunta assim: que acusação trazes contra este homem? E aí, pegou os judeus de surpresa, falei: não, peraí, não foi isso que nós combinamos, né? Como assim, né? Se ele não tivesse feito nada, nós não acusaríamos, né? O que talvez tenha feito Pilatos mudar de ideia? E aí esse irmão Frank Morrison, ele argumenta de que foi essa fala da esposa dele, né? Que, claro, ela deve ter presenciado o momento em que Caifás foi conversar com seu marido na madrugada anterior, e eles haviam combinado de que o Senhor seria crucificado, de que o Senhor seria condenado. E ela deve ter dormido com aquilo na cabeça, sonhou, sofreu muito com aquilo, e antes de que ele tivesse condições, né, de fazer o julgamento, mandou esse recado, falou assim: olha, não se mete com ele. E ela já sabia que a determinação era de que seria condenado, assim, porque por causa dele, né, em sonhos eu sofri muito essa noite. E possivelmente isso, né, sacudiu um pouco, né, a postura de Pilatos, e aí foi que ele recuou um pouco, e aí ele começou né, a argumentar e contra-argumentar com os judeus, né, que não estavam esperando por essa reação. Então, isso talvez explique, né, algumas dessas nuances do texto, né? Como explicar certas coisas tendo em vista, né, o perfil frio, cruel de Pilatos? Possivelmente essa palavra da sua esposa. Okay? Versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Irmãos, essa é uma palavra que cabe a todos nós, né? Não há transferência de responsabilidade. Ele teve que responder isso. Que farei? Todo mundo tomou a decisão por ele. Falei: seja crucificado. Ele mesmo deveria ter tomado uma posição para assim: eu não vejo nele que nenhum, vou soltá-lo. Mas não foi, né, o que fez. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Irmãos, ele passou as mãos em água, mas ele não lavou, ele não tinha como lavar as mãos. Ele para sempre é culpado, cúmplice da morte do Senhor, por falta de um posicionamento, né, coerente, consistente, né? Versículo 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Há quem entenda que todas as crueldades relatadas, né, na queda de Jerusalém no ano 70 é consequência dessa palavra, né, desses judeus. E querendo, isso é o que Marcos fala nesse momento, querendo contentar a multidão, ele entregou o Senhor para ser crucificado. O que a história conta de Pilatos, né? O que aconteceu com ele depois do ano 36, né? Que ele foi chamado, né, a Roma, então ele não ficou para sempre, né, como governador, e ninguém sabe ao certo. Existe uma história que diz que ele se suicidou, como que não conseguiu conviver com essa omissão da parte dele. Há uma outra história que diz que ele acabou se convertendo nas catacumbas em Roma, né? Não sabemos, saberemos um dia, né? Mas talvez o ponto mais grave, mais impactante da história de Pilatos é todo esse cenário, né, de julgamento fictício, mas em todo momento ele declarando a inocência do Senhor, decidindo por libertar o Senhor, mas nunca chegou ao ponto de executar isso. E a razão foi que ele quis manter lealdade com este mundo, né? Com Roma, com César, com o povo. Irmãos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quem se constitui amigo do mundo não consegue ser amigo de Deus. E essa é um lembrete, né, que a história de Pilatos nos traz de forma muito veemente, né?
Então, precisamos considerar isso com grande temor, né? Pedir que o Senhor nos fortaleça, que nós nos posicionemos de forma correta, né? E não como Pilatos, né? Então, esse é o segundo personagem nesse finalzinho de história do Senhor, né? Com um final razoavelmente trágico. E o último que veremos, né, próxima vez, é Herodes, outro também que não temos nenhuma razão para crer que ele veio a crer no Senhor, né? Então vamos dar graças ao Senhor e colocar esse tempo nas mãos dele. Senhor, entregamos esse tempo, as palavras e as leituras em tuas boas mãos, pedindo, Senhor, que tu nos conduzas, Senhor, e o Senhor fala no nosso coração, o Senhor nos corrija, nos encoraje, Senhor, a tomarmos posição firme diante desse mundo quando for necessário. Tu sabes que, em muitos aspectos, nós não somos diferentes de Pilatos. Mas, Senhor, nós temos o Teu Espírito. E nós queremos, pela Tua bondade, sermos fiéis ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos capacite, nos fortaleça para isso. Para a glória do Teu santo nome. Te damos graças, Senhor, pelo registro tão fiel, tão claro da Tua palavra. Senhor, nós somos gratos a Ti porque, ainda que, do ponto de vista humano, a morte do Senhor durante a Páscoa tenha sido algo tão improvável, aprove a Ti que fosse assim, porque Ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso nós nos prostramos em adoração e em gratidão por isso. Em nome de Jesus. Amém.